as pessoas precisam entender. E eu vou fazer uma afirmação aqui bold, eu vou fazer uma afirmação aqui bastante ousada. Os Estados Unidos não tiveram uma eleição em 2020. Os Estados Unidos não tiveram um processo eleitoral em 2020. Mesmo. Até pra gente fazer essas referências fica difícil, né? Fica difícil. É uma eleição completamente atípica. Em 2020, o que aconteceu em 2020 para você que está em casa, e por que isso é importante no diagnóstico que a gente vai fazer aqui? O que aconteceu em 2020 para você que está em casa? 2020, utilizou-se a desculpa da pandemia para se enviar cédulas aleatoriamente para casa de todas as pessoas, inclusive não cidadãos, em diversos desses estados. Foi a proliferação disso que fez com que a Kamala Harris o candidato democrata, no caso, Joe Biden, tivesse provavelmente 11, 12 milhões de votos a mais do que a Kamala Harris. E isso vale também para o Donald Trump. Eu acho que você tem um bom ponto quando você diz que parte dos republicanos podem não ter comparecido porque não acreditam mais no processo eleitoral, e eu estou vendo muito isso no Brasil. Mas parte dos republicanos dizem que não acredito mais nesse troço, e você que está no chat, eu estou vendo você, não acredito mais em eleição, não acredito mais em eleição. Mas uma outra parte, eu não concordo que tenha sido fraude, não. Eu acho que muitos republicanos, mais velhos, inclusive, como o Gerson está mostrando, se beneficiaram da ideia de receber cédulas em casa e votar de casa. Então, quando você tem essa possibilidade de votação de casa, não é que todas serão fraudes. Não, algumas são legítimas de pessoas mais velhas que têm dificuldade de locomoção e que, no caso, acabaram votando majoritariamente. Até uma explicação para a nossa audiência. O idoso aqui nos Estados Unidos votar pelo correio, praticamente todos os estados têm essa lei. Todos. Só que você precisa se registrar e você precisa solicitar. O que aconteceu na pandemia é que foi mandado indiscriminadamente para todo mundo. E todos puderam votar. E o pior, o Partido Democrata disse o seguinte, que quem fosse votar pessoalmente estava colocando em risco o seu parente, colocando em risco o seu vizinho. É verdade. Que você deveria votar pelo correio de casa. E com isso você jogou dentro do processo milhões de votos que não tinham como ser processados nas máquinas de conferência de assinatura e nem tinham como ser processados manualmente. E o que acabou acontecendo? Vários militantes se deslocaram de um estado para outro, para os swing states. A Geórgia, eu me lembro que eu presenciei isso, pessoal vindo da Califórnia para militantes indo para lá para colher esses votos nas casas das pessoas, registrando um endereço num prédio só, que é proibido. Ou seja, foi uma bagunça aquela eleição de 2020, a bem da verdade. Foi uma bagunça. Coisas que eu quero dizer aqui para vocês. Por que essa análise é tão importante? Porque existe uma discussão de análise da história, do que está acontecendo. No caso nos Estados Unidos, em 2016, e no caso do Brasil, em 2018, a população se juntou em massa para eleger um candidato populista, de direita nacional populista, como se chama. Bolsonaro foi eleito no Brasil, Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos. Qual é a percepção e o que está se dizendo? Que em 2020, nos Estados Unidos, e 2022 no Brasil, as pessoas se arrependeram e o pêndulo foi para outra direção. E com isso, elegeram Joe Biden nos Estados Unidos e o Lula no Brasil. Eu estou dizendo que, com base nos Estados Unidos, esse movimento pendular, com estes números das eleições, eu estou afirmando que este movimento pendular nunca aconteceu. Porque os Estados Unidos não tiveram uma eleição normal em 2020. E agora eu vou fazer a afirmação que eu só posso fazer porque eu estou nos Estados Unidos. O Brasil também não teve um processo eleitoral em 2022. E eu não estou entrando aqui nem na questão da integridade do sistema eleitoral. Eu estou dizendo que a condução do ministro do TSE, Alexandre de Moraes, como presidente, foi tão ostensiva que impediu um processo eleitoral legítimo no país. Então, eu não acho que necessariamente a população brasileira tenha, de fato, também pendulado em direção à esquerda. E uma outra comprovação disso é o desempenho da esquerda e do PT, especificamente, nas eleições municipais. Então, a tal da onda de direita, a tal da onda conservadora, ela nunca diminuiu. E o que é impressionante dessa história toda, e aí, corta aqui para mim, esse é um recado pro ministro Alexandre de Moraes. Esse é um recado para Barroso. Esse é um recado para o establishment brasileiro. Vocês falharam miseravelmente. Vocês tentaram absolutamente tudo para sufocar um movimento popular legítimo, o maior movimento popular do nosso século. Vocês tentaram silenciar as pessoas na base do garrote, vocês tentaram a perseguição, vocês tentaram jogar as pessoas na cadeia, vocês tentaram o chilling effect, o medo, ao ponto de que 60% das pessoas no Brasil têm medo de se manifestar nas redes sociais, vocês tentaram banimento, vocês tentaram tudo. E vocês falharam miseravelmente. Os associados de vocês tentaram até matar os candidatos. E não deu certo. Porque eu tenho uma coisa muito séria para dizer para vocês. Vocês não mandam em porra nenhuma. Isso aqui parece que está debaixo do domínio de vocês, mas está debaixo do domínio lá de cima. E enquanto houver pessoas temente a Deus nesse mundo, vocês não vão prosperar. Enquanto nós tivermos os 10 justos, Sodoma não cai. Não adianta, vocês falharam. Perdeu, mané. Eu queria
avançar na sua questão. Clica aqui para mim, Marcelo. Clica aqui para mim. Enquanto o Gerson avança nessa questão. Aqui, shift from... Não, é isso. Shift from 2020. Clica aqui para mim. Eu quero explicar o que a dimensão. Esse mapa ainda não acabou, a apuração aqui ainda está esperando dados, mas eu quero, ministro Barroso, Alexandre de Moraes, eu quero explicar para vocês o tamanho do perdeu Mané. Esse mapa é um mapa do New York Times que mostra o quanto que o país foi para a direita e o quanto que ele foi para a esquerda, baseado em condados. Baseado em condados da eleição de 2020, que você, Barroso, teve aqui nos Estados Unidos para pagar pau, dizer que foi a mais maravilhosa do mundo, e 33 estados mudaram a sua legislação depois de tão boa que foi a eleição de 2020. Olha a magnitude da mudança vermelha. A Flórida inteira, o estado inteiro, do primeiro distrito ao último, acho que talvez aqui no Panhandle, não sei se aqui já é Geórgia. A Flórida inteira mudou para a direita. A Carolina do Sul inteira mudou para a direita. A Carolina do Norte quase inteira. O Alabama inteiro. O Mississippi praticamente inteiro. O Tennessee inteiro. O Kentucky inteiro. O West Virginia inteiro. A Virgínia avassaladoramente para a direita. A Carolina do Norte. A Pensilvânia, New Hampshire, New York. Todos os estados da região da Nova Inglaterra mudaram para a direita. O Iowa, que já era muito de direita, com mais direita. O Minnesota inteiro com um shift para a direita. O Texas praticamente inteiro. Paulo, até para o pessoal explicar, não quer dizer que isso que ele está colocando, que esses estados que ele apontou, deram os votos do colégio eleitoral para o Partido Republicano. Não, o que ele está dizendo é que, mesmo nos estados que deram o colégio eleitoral para o Partido Democrata, o shift, ou seja, se você comparar a eleição de 2020, 16, 20, mais gente deixou de votar no Partido Democrata para o Partido Republicano, ainda que você tenha predominantemente os votos do Partido Democrata e eles tenham colocado no colégio eleitoral. Porque essa imagem dá a impressão de assim, então é tudo vermelho? Não, são setinhas. Talvez não dê para você ver na porque tela. de longe a pessoa não vê. É uma tendência. É uma setinha. É o quanto que... E o tamanho da seta importa aqui, é o tamanho da mudança em direção à direita. Então, todos os votos. A onda da direita está brilhantemente, aliás, o New York Times... Agora, Paulo, eu queria explorar isso daí na ideia que eu ia fazer com você. É porque o tal do tiro no pé. Você falou do perdeu Mané, do nós derrotamos o bolsonarismo. Que são duas frases que são fontes do atual presidente do Supremo Tribunal Federal no Brasil, o ministro Barroso. Ele tem outras frases de efeitos, mas eu vou colocar essas duas, até porque uma dessas frases enseja até hoje a prisão de uma cidadã brasileira afastada dos filhos porque escreveu com batom perdeu Mané na estátua que fica... Aliás, estátua essa que representa uma deusa grega que no Brasil ela não tem a balança, né? É uma curiosidade, ela só tem a espada no colo e não tem a balança, porque é interessante, né? Não tem equilíbrio, é só a espada. Mas, voltando para o nosso papo aqui, Paulo, essa tendência, para mim, ela... E nós teremos esse fenômeno também acontecendo, ministro Barroso, nós derrotamos o bolsonarismo e o perdeu Mané. Muito provavelmente esse efeito vai acontecer no Brasil também em virtude desses 4 anos de governo Lula. O que a população americana experimentou da radicalização das pautas, que aqui a gente chama de woke, e dessa coisa surreal de você perseguir a opinião pública, de você cercear a liberdade de expressão, que agora nós temos o Flávio Dino, inclusive, cerceando publicações acadêmicas. Esse nível... Livro sendo queimado, né? É uma coisa tão... Livro sendo queimado? É uma coisa tão surreal que eu quero dizer o seguinte: esses 4 anos de governo Biden e Kamala Harris aqui, ou seja, essa articulação que foi feita com o pagamento de George Soros e todo o metacapitalismo e tudo isso que foi feito para tirar o Trump, foi um tiro no pé que resultou nisso aqui, Paulo. No Brasil, eu ouso afirmar que nós estamos vivendo algo muito semelhante, até porque se a gente representar o delay de 16, 18, Trump e Bolsonaro sendo eleitos, 20 e 22, Trump perdendo e Bolsonaro perdendo ou sendo alijados pelo sistema. Eu acho que isso, sendo alijados do sistema. E agora, 24, essa reação, esse pêndulo de reação, que está acontecendo na Europa também, da verdade. Claro. Mas aqui... Isso não acontece mais na Europa porque os europeus estão sendo profundamente censurados e perseguidos. Também, e que, aliás, são referência e que são muitas e muitas vezes considerados pela nossa Suprema Corte no que diz respeito à visão, né, de direito, eles se olham muito para o modelo europeu. Então, quero dizer isso. Essa onda, esse tiro no pé que foi dado por esse exagero, é o que a gente está vendo no Brasil. Você uma vez falou para mim uma frase que eu gravei muito, que você diz assim, eu não quero muita coisa do Brasil, eu só quero ter a liberdade que eu tinha no período da Dilma. E é impressionante como o Brasil ele teve a sua liberdade de expressão e até o seu Estado de Direito degradado com tanta velocidade, porque nós vimos aquele movimento de 2013, 2014, 2015, o impeachment, e o próprio governo Temer, os avanços que foram feitos de mini-reforma trabalhista, teto de gastos, tudo aquilo, as próprias leis das estatais, tudo isso foi destruído com a participação do Supremo Tribunal Federal quando volta o governo Lula. Então, hoje a população está sofrendo com o dólar alto? Está sofrendo com a economia? Está sofrendo com a violência que voltou e a segurança pública degradada? Está sofrendo com a corrupção de novo? Está. Ou seja, aquele quadro, aquele tripé que derrubou Dilma Rousseff, ele se configurou de novo. E isso que a gente está vendo aqui
a gente vai ver no Brasil em 2026. Isso foi retesado artificialmente. As eleições municipais do Brasil mostram exatamente isso. Nunca deixou de haver onda direita. O que houve foi um garrote colocado no pescoço da sociedade brasileira e da sociedade americana que impediu que as pessoas continuassem se manifestando. Em parte se repetiu no primeiro turno dessa eleição, porque a gente passou o período inteiro da eleição do primeiro turno sem o X, né? E olha que coisa incrível. A gente olhou e falou assim, bom, pelo menos agora o processo eleitoral não está mais na mão do Alexandre, ele vai parar de influenciar o processo eleitoral, e a Carmen Lúcia, eu tenho que falar aqui, conseguiu conduzir o processo pelo menos dentro de uma situação bem mais normal, provando que você pode ser um esquerdista, desde que você não seja um maníaco psicopata, a situação já corre muito melhor. Mas ainda assim, dentro do STF, o Alexandre conseguiu a façanha de influenciar o processo eleitoral, censurando e retirando o X do Brasil, onde ele admite que não devolveu a plataforma antes por causa das eleições. E em outros casos específicos, o maior deles foi o do Gustavo Gayer, né, a operação do Gustavo Gayer, que eu recebi a informação de dentro da Polícia Federal, de uma fonte da Polícia Federal, nunca compartilhei isso publicamente, vou compartilhar aqui agora. Eu recebi a informação de uma fonte dentro da Polícia Federal que o ministro Alexandre de Moraes ordenou a antecipação da operação, que era para acontecer depois do período eleitoral, para propositalmente que ela acontecesse antes das eleições. E há quem repute isso a pedido do Caiado, essa informação eu não tenho. O fato é, fato jornalístico, eu mantenho, eu conheço a fonte é fidedigna, é que o ministro Alexandre de Moraes antecipou o processo para influenciar o resultado de Goiânia. Parece que deu certo, né? O Fred acaba perdendo as eleições, estava ali muito próximo. Então, de novo, não temos uma onda natural. Eles não salvaram a democracia, o que eles chamam de democracia, coisa nenhuma. Eu quero passar para o Senado. Marcelo, você pode me jogar aqui para o Senado dessa vez? Porque eu quero mostrar uma coisa muito importante. Aqui em cima, US Senate. Sobe um pouquinho para a gente. Não, ao contrário. Mais um pouquinho. Menos. Aí... Nesse momento, os republicanos já estão com 52 assentos contra 43 democratas. Você tem 3 assentos que foram recuperados, eu estou para cá, né? Que foram ganhados em relação ao que tinham os democratas. Montana, bota aqui Montana para mim, Marcelo. Montana, não clica não. Só passa o mouse em cima. 296, 248. Não, X. Clica no X. Isso. Só passa o mouse por cima, por favor. Montana, Tim Chile, 53 a 45, recupera um assento que era democrata. Ohio. Era democrata pelo menos 2 mandatos. 2 mandatos. Ou seja, 12 anos. Essa é uma grande conquista, porque um candidato muito bom, uma estrela, o Moreno, conseguiu ganhar dos democratas o assento de Ohio. E vamos também para... A gente tem Ohio? Não, Pensilvânia ainda não. Tem mais um assento ali. Do lado. Tira o mouse de cima. Do lado. West Virginia. West Virginia, um assento que era do John Manchin, agora é do Jim Justice. Ex-governador de West Virginia. Ex-governador de West Virginia. Então, 3 que foram recuperados. Ainda tem 4 assentos que estão mais ou menos em jogo. Na Pensilvânia, muito em favor dos republicanos, praticamente aqui ainda dentro da margem de erro, mas com boa chance de irem para os republicanos, porque tem mais de 95% dos votos. O Dave McCormick retira o assento Bob Casey. Isso levaria os republicanos a 53 assentos. Qual talvez seja a melhor chance dos republicanos? Michigan, como é que a gente está? Michigan, a coisa está muito apertada. Você tem também mais de 95% dos votos, mas 19... Bom, esse é o New York Times. Bom, mais de 19 mil votos de diferença, você provavelmente vai ter o outro assento democrata. Pô, a Carrie mas Lake... Maricopa agora é republicano? Pô, você já tinha dito que a Carrie Lake ia virar secretária de... Uma surpresa, tá? Ela estava muito mal na pesquisa. Ela não está indo tão mal em Maricopa, não. Não, engraçado, interessante, um fenômeno interessante. O Trump em Maricopa foi melhor do que a Kamala Harris, mas o Ruben Galego está indo melhor do que a Carrie Lake. Carrie Lake não é uma figura muito querida. Eu acho interessante, eu gosto da Carrie Lake, me dou bem com ela, sempre me trato muito bem, mas eu acho ela uma pessoa muito artificial. Eu acho ela muito... É jornalista, né? Jornalista. Eu não gosto muito de pessoa assim. Ela é jornalista que detesta a imprensa, mas ainda assim, ela se porta meio com aquela pose meio... Mas é até porque é mesmo a forma como os jornalistas no Brasil do mainstream, por exemplo, tratam você, o Rodrigo Constantino, eu observo isso. Ela também vem do... Eu não sou jornalista, eu sou blogueiro. Você eu sou um blogueiro bolsonarista. Né? Mas eu percebi isso quando eu fui para a Jovem Pan. Ou neto de ditador, você também pode... Porque eu nunca fui jornalista. Eu vou mudar minha bio no LinkedIn. Vou botar assim. Neto de ditador é bom. Pra caramba. Neto de ditador, blogueiro bolsonarista. Mas tem isso dela também, ela é um pouco rejeitada pelo mainstream jornalístico, até por incrível que pareça. Você vê que a Maria Elvira Salazar também é jornalista, né? Trabalhou como jornalista e já está... E, no entanto, ela não sofre tanta pancada assim como a Carrie Lake. Não sei. É engraçado que aqui nos Estados Unidos eles não fazem tanta separação, né? Ninguém aqui nos Estados Unidos não me considera um jornalista. Até me considero jornalista, eu que não tenho passado nenhum. Então você vê, o cenário mais provável aqui que está se desenhando é entre 53 e 54 cadeiras para os republicanos. É uma boa possibilidade. Contra, naturalmente, 46 ou 47
dos democratas. Vamos para a Casa dos Representantes, Marcelo? US House, do lado. É a próxima aqui, ó. Próxima água. Tem o Senado de Nevada ainda, né? Volta para o Senado de Nevada. Vamos lá. Nevada... Tem razão. Uau, e tá na frente. Nevada, Sam Brown na frente. Jack Russell. Abre pra gente, Marcelo, Nevada. Olha, vamos aqui. Que interessante. Outro fenômeno interessante. Já foi. Não, tem 96% em placa. Não, tem 86? 96 ou 86? Acho que é 86. Daqui eu não consigo ver. 86. 86%. Pode... Ainda dá pra mas, Embora é um county mais democrata, né? olha, tá bem apertada. Talvez. Bom, os republicanos teriam a possibilidade de chegar a 55 se confirmasse. São 6 mil votos só e falta muito voto em Clark County ainda, né? Vamos ver aqui os outros condados vermelhos, como é que tá ali, perto de Reno, por exemplo. 44 esse condado só. muito pequeno, esse condado é muito pequeno. Reno tem 95 já apurado. Bom, mas tá no jogo, né? Tá no jogo ainda. Vamos para a Casa dos Representantes, que eu estou preocupado com o nosso horário. Casa dos Representantes, nós temos... Faltam 218 votos, faltam 8... Não deu, volta para frente de novo. Aí, não, volta um pouquinho. Não, para frente. Sobe. Aí. A previsão do Decision Desk está 222 republicanos. Isso que eu quero mostrar. Desce aqui pra gente. Mais, pode descer mais. Descer. Isso. Olha que interessante. Esse gráfico aqui é um gráfico interessante. Porque os republicanos, não sei se a câmera consegue pegar, os republicanos começam a corrida com uma vantagem mínima do Decision Desk. Eles atingem uma vantagem aqui com chance de recuperar a maioria. No meio da noite aqui, a gente já estava quase... Triste. Começaram a chegar os votos do Nordeste. Começaram a chegar os votos do Nordeste aqui. A gente começou a falar, caramba, os democratas vão conseguir o controle da casa. Isso vai nos atrapalhar muito. De repente, os republicanos agora abriram. Estão com 92% de chances de conseguirem a maioria. 92,4 contra 7,6. Ou seja, em termos estatísticos, está praticamente consolidada a vantagem dos republicanos em relação aos democratas. Aqui para mim, Marcelo, aqui nesse aqui, ó, 24 House. Isso. Não é esse. É esse aqui, talvez? Esse aqui. Agora você tem... Esse aqui é o tracking dos assentos que estão em disputa. Esses aqui são os distritos mais competitivos. Desce pra gente, por favor, Marcelo. E os republicanos estão levando a maioria desses distritos. Você vê que tem alguns que os democratas estão na frente, mas os republicanos estão levando a maioria desses distritos. Alguns deles já com a apuração praticamente fechada. Aqui, mais de 95, republicanos com 2, 1,6, 2, que a gente não sabe nem por que os democratas ainda não anunciaram isso. Dos distritos competitivos, os democratas... Sobe um pouquinho, Marcelo. Dos distritos mais competitivos, os republicanos ganharam 14 e tem 13 ainda para defender. Isso. E os democratas ganharam 20, mas ainda tem 23 para defender. Mais da metade em aberto. Ou seja, há a expectativa e a possibilidade de que os republicanos tenham, e essa é a projeção do Decision Desk, uma maioria de quantos, João? 222. 222 cadeiras. 4 a mais do que o necessário. Que seria uma maioria mais estreita do que eles têm hoje em dia. Mas metade, né? Metade. Uma maioria de 8 seria uma maioria de 4 votos a mais do que o necessário para você ter uma minoria mínima. Significa que o Trump precisa de votação praticamente na unidade partidária para que ele consiga se confirmar. Mas além do aspecto legislativo, né, da votação, é importante também a gente tratar do aspecto da indicação para os comitês da casa. Né? Exato, aqui os comitês que são as comissões do Brasil. Exato, se você tiver meio deputado a mais, você já controla a casa e você já faz a indicação para os comitês, né? Isso então, é ainda que pareça, de fato, né, é uma maioria pequena, o ganho político que a gente tem para as pautas que estamos tentando botar dentro do Congresso americano, ele continua muito alto. Isso ficou muito explícito, João, isso que você está dizendo, quando no início de 2024, nós tentamos fazer uma audiência pública sobre o Brasil. Aqui nos Estados Unidos há uma distinção entre comissão e comitê. Né? A comissão, que no Brasil a comissão é do Congresso, aqui a comissão é uma situação mais apartidária, é um fórum de discussão. E o que no Brasil é a comissão da Câmara, aqui é o comitê. Então, na comissão, nós tínhamos uma comissão bipartidária e os democratas, ninguém tinha a maioria, os democratas conseguiram barrar a nossa audiência. A imprensa fez uma baita chacota, disse que eu não ia conseguir audiência nenhuma, a gente se divertiu bastante com isso, porque depois eu fiquei absolutamente tranquilo, porque eu falei, eu não tenho a menor dúvida, nós dominamos o comitê, no comitê vai acontecer, nem que seja debaixo de porrada. E a gente foi para o comitê, dentro do Comitê de Relações Exteriores, no Subcomitê de Direitos Humanos, que o presidente era o Chris Smith, é o Chris Smith nesse momento, e nós fizemos a audiência bem sucedida. Dentro do Comitê Judiciário, Jim Jordan nos ajudou em vários momentos
de forma muito específica. E é o que você falou. Para efeito de controle dos comitês, e com isso, tomada de várias decisões, investigações, pedidos e aí por diante, para isso acontecer, você pode ter a diferença de um anão. Ainda assim, você... Pode falar, não. Você vê, hoje mesmo a gente falava do caso do Felipe Martins, que nós não vamos descansar. Não vamos descansar. Essa é a ferramenta que a gente tem para descobrir o que aconteceu com o Felipe Martins aqui. Exato. O Comitê Judiciário já está, inclusive o Judicial Watch está trabalhando com o Comitê Judiciário em cima do caso do Felipe Martins. Eu espero que a gente tenha novidades muito em breve. Tem uma notícia sobre a casa, Bruno, que eu queria que você colocasse, que é o que aconteceu com o que aconteceu com quem apoiou o Alexandre de Moraes, quem foi contra o Alexandre de Moraes. A notícia é do Igor Gadelha. Tá aqui. Deputados que apresentaram um projeto contra Moraes são reeleitos. E a gente tem, na verdade, tem uma carta icônica pedindo o cancelamento do visto do Alexandre, que ainda está sob análise, e que agora vai passar a ficar sob análise do Donald Trump. Eu já sei quem vai ser o secretário de Estado do Donald Trump, não posso anunciar para vocês no ar, mas Não, eu acho até importante que ela está sob análise hoje do Departamento de Estado, ainda sob o governo Biden, e muita gente fala assim, agora é a transição, não vale nada. Mas, na verdade, os diplomatas, o corpo diplomático e os técnicos, eles estão sob pressão, porque eles sabem que o governo vai mudar e eles têm que responder uma porção de questões que muita gente acha que, não, isso só vai ser no governo Trump. Os profissionais que não são partidários, vários têm que responder o que está acontecendo. E a questão da situação no Brasil hoje é conhecida, né? Tanto que todos eles foram eleitos ou reeleitos. Todos eles foram reeleitos. E aí, de quem que a gente está falando? Maria Elvira Salazar, reeleita com votação recorde. Abriu 20 pontos sobre a opositora, em um assento que até 2 eleições eram democratas, ou seja, e com ampla votação do povo brasileiro. Aliás, conversei hoje com o pessoal da equipe da Maria Elvira, que agradeceu o carinho, ficaram impressionados com o carinho enorme que receberam da comunidade brasileira e da votação enorme que receberam da comunidade brasileira. Então, Maria Elvira está feliz com o Brasil. Para quem não lembra, a Maria Elvira é aquela da foto, né? Isso, é da foto, e aqui a autora do projeto de lei cancela o visto dos deputados, e eu quero falar sobre ele em um segundo. Chris Smith. Visto dos deputados, não? Visto dos ministros do STF. Na verdade, não só dos ministros do STF, né? De todos aqueles que autoridades que violarem liberdade de expressão. Vão ser também os juízes adjuntos do gabinete, vão ser também delegados da Polícia Federal. A gente está coletando aqui uma lista até para incluir agentes da Polícia Federal que participaram de alguma ação de algum tipo contra... Aí entra naquela tese do cumprir ordem ilegal, né? E entra na tese até que o Van Hatten agora está vivendo, de você também receber uma ordem ilegal e se submeter. Né? Então é aquele debate que a gente vê hoje. Exato. Então, e a gente vai chegar especificamente nesse assunto, mas eu quero falar, Rick Scott, reeleito com ampla margem, Jim Jordan, ampla margem, Chris Smith, uma votação 70-30, assim, uma das melhores votações que ele já teve. Então, assim, absolutamente avassaladora a vitória. E eu estava falando com uma jornalista famosa do Brasil agora há pouco, né, no telefone, eu converso com jornalistas, deal with it, e ela estava, caramba, a aposta anti-Xandão deu certo eleitoralmente nos Estados Unidos. E um ponto interessante também, para além do eleitoral, que também tem a ver com a eleição do Trump, né? Mas essa pessoa em si não é um político, que é o Elon Musk, que vai fazer parte da administração do Trump. Eu estou torcendo para que não, mas porque o Elon Musk é um consultor. Ele é uma pessoa tão brilhante que eu falo assim, melhor da vai fazer foguete, é melhor da SpaceX. Vai tocar o X, vai tocar o mas Tesla. ele tinha dito que aceitava fazer parte do que ele chamou de departamento de eficiência estatal, né? Seria o nosso do pai, do nosso amigo lá do comitê, não, nós tivemos o Ministério da Desburocratização, parecido, pai do Beltrão. Que é um secretário, mas assim, não precisa ser em tempo integral, né? O papel dele é de consultor, ou seria de consultor do governo americano, para melhora de eficiência do governo, que é terrível, né? Isso é porque o cara com o orçamento da SpaceX de um ano, da NASA de um ano, ele financiou todo o programa da SpaceX, até hoje. O que o Paulo está falando é que a NASA gastou mais dinheiro em um ano do que a SpaceX gastou em todo o tempo de toda sua existência. E para quem não lembra, eu já falei isso, eu fui a Cabo Canaveral e este ano de 2024 tinha 6 lançamentos da NASA previsto com esse orçamento e 96, 97 da SpaceX. Só que agora a SpaceX já ultrapassou, inclusive teve que fazer aquele resgate dos astronautas lá que não estava no programa. Então, a disparada 6 para quase 100 lançamentos. É impressionante. Eu queria... Tem 2... Eu não sei se... A gente tem um vídeo da Daniela Lima,